Responda 20 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir, mas antes, inscreva-se no canal e descubra se é bom de Bíblia. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual dos discípulos a seguir também era chamado de gêmeo? Alternativa A, Lucas. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Matias. Alternativa D, Pedro. A resposta certa é a letra B, Tomé. João capítulo 11 versículo 16 diz: Portanto, Tomé, que era chamado gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos também, para morrermos com ele. Pergunta 2. Que palavra diferente Jesus disse a um surdo? Alternativa A, Efatá. Alternativa B, Ecome. Alternativa C, Ebenezer. Alternativa D, térreo. A resposta certa é a letra A, Efatá. Marcos capítulo 7 versículo 32 ao 35 diz: Ali, levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele o levou à parte, longe da multidão. Então pôs os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou profundamente e lhe disse: Efatá, isto é, abra-se. Com isso, seus ouvidos se abriram e seu impedimento na fala foi removido, e ele começou a falar normalmente. Pergunta 3. Com que idade Jesus começou o seu ministério? Alternativa A, 25 anos. Alternativa B, 17 anos. Alternativa C, 30 anos. Alternativa D, 33 anos. A resposta certa é a letra C, 30 anos. Lucas capítulo 3 versículo 23 diz: Quando Jesus começou a sua obra, tinha cerca de 30 anos de idade. Ele era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli. Pergunta 4. Qual dos seguintes homens morreu enforcado? Alternativa A, Ramã. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Zadok. Alternativa D, Nebuzaradan. A resposta certa é a letra A, Amã. Esther capítulo 7 versículo 10 diz: Assim penduraram Amã no madeiro que ele tinha preparado para Mordecai, e o rei se acalmou do seu furor. Pergunta 5. Como se chamava o campo comprado com o dinheiro recebido por Judas por trair Jesus? Alternativa A, Jardim do Éden. Alternativa B, Campo da Traição. Alternativa C, Campo da Morte. Alternativa D, Campo de Sangue. A resposta certa é a letra D, Campo de Sangue. Atos capítulo 1 versículo 18 e 19 diz: Esse homem comprou um campo com o salário da injustiça e, ao cair de cabeça, seu corpo rebentou e todas as suas vísceras se derramaram. Todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que aquele campo foi chamado na língua deles de Aceldama, isto é, campo de sangue. Pergunta 6.
Que bebê nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Jacó. Alternativa D, Esaú. A resposta certa é a letra C, Jacó. Gênesis capítulo 25 versículo 26 diz: Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Pergunta 7. Qual dos profetas a seguir Deus mandou que permanecesse solteiro? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Oséias. A resposta certa é a letra A, Jeremias. Jeremias capítulo 16 versículo 2 diz: Não tome uma esposa para você nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Pergunta 8. Quantos anos Jesus tinha quando seus pais, aflitos, o encontraram no templo? Alternativa A, 7 anos. Alternativa B, 12 anos. Alternativa C, 10 anos. Alternativa D, 14 anos. A resposta certa é a letra B, 12 anos. Lucas capítulo 2 versículo 41 ao 43 diz: De ano em ano, seus pais costumavam ir a Jerusalém para a festividade da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos de idade, subiram segundo o costume da festividade. Quando a festividade terminou e eles começaram a viagem de volta, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Pergunta 9. Quantos astrólogos do Oriente foram visitar o bebê Jesus, segundo a Bíblia? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5. Alternativa D, não se sabe. A resposta certa é a letra D, não se sabe. A Bíblia não menciona quantos astrólogos foram, apenas diz que eles levaram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2 versículo 11 diz: Ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, prestaram homenagem à criancinha. Abriram também seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, olíbano e mirra. Pergunta 10. Qual a cidade em que Jesus Cristo nasceu? Alternativa A, Galileia. Alternativa B, Nazaré. Alternativa C, Belém. Alternativa D, Jerusalém. A resposta certa é a letra C, Belém. Mateus capítulo 2 versículo 1 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, astrólogos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Pergunta 11. Qual dessas parábolas ensina sobre o amor ao próximo? Alternativa A, parábola do joio. Alternativa B, parábola da rede. Alternativa C, parábola do bom samaritano. Alternativa D, parábola dos 2 filhos. A resposta certa é a letra C, parábola do bom samaritano.
A parábola do bom samaritano foi ensinada quando um mestre da lei perguntou a Jesus quem seria o seu próximo. Lucas capítulo 10 versículo 25 diz: Então, um homem perito na lei se levantou para prová-lo e perguntou: Instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Pergunta 12. Quem discursou no dia de Pentecostes, tendo o resultado de quase 3.000 almas acrescentadas? Alternativa A, João. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Estevão. A resposta certa é a letra C, Pedro. Pedro pregou no dia de Pentecostes e muitos se arrependeram e se batizaram naquele dia. Atos capítulo 2 versículo 14 diz: Mas Pedro se pôs de pé com os 11 e lhes falou bem alto: Homens da Judéia e todos vocês, habitantes de Jerusalém, prestem atenção e ouçam bem as minhas palavras. Pergunta 13. Em qual dos salmos lemos a respeito do granizo? Alternativa A, 200. Alternativa B, 54. Alternativa C, 147. Alternativa D, 100. A resposta certa é a letra C, 147. Salmos capítulo 147 versículo 17 diz: Lança para baixo o granizo como migalhas de pão, quem pode resistir ao seu frio? Pergunta 14. Qual é o profeta da Escritura que fala que Deus tomará posse de Judá como sua porção no solo sagrado? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, não. Alternativa C, Zacarias. Alternativa D, Malaquias. A resposta certa é a letra C, Zacarias. Zacarias capítulo 2 versículo 12 diz: Jeová tomará posse de Judá como sua porção no solo sagrado, e ele voltará a escolher Jerusalém. Pergunta 15. Qual o nome do rei dos Sidônios? Alternativa A, Lameque. Alternativa B, Etebal. Alternativa C, Jubal. Alternativa D, Nabal. A resposta certa é a letra B, Etebal. 1 Reis capítulo 16 versículo 31 diz: Como se não bastasse cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, cometeu, ele também tomou como esposa Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e começou a servir a Baal e a curvar-se diante dele. Pergunta 16. Quem foi o homem rude que era casado com uma mulher sábia e bonita? Alternativa A, Nabal. Alternativa B, Jubal. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Jessé. A resposta certa é a letra A, Nabal. 1 Samuel capítulo 25 versículo 3 diz: O homem se chamava Nabal, e a sua esposa Abigail. A esposa era sensata e bonita, mas o marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Pergunta 17. Quem foi o pai dos que moram em tendas e têm rebanhos? Alternativa A, Tubal. Alternativa B, Nabal. Alternativa C, Jabal. Alternativa D, Jubal.
A resposta certa é a letra C, Jabal. Gênesis capítulo 4 versículo 20 diz: Ada deu à luz Jabal. Ele foi o pai dos que moram em tendas e têm rebanhos. Pergunta 18. Quem foi o pai de todos os que tocam flauta e harpa? Alternativa A, Jubal. Alternativa B, Nabal. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Asaf. A resposta certa é a letra A, Jubal. Gênesis capítulo 4 versículo 21 diz: O nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Pergunta 19. Qual o rei mencionado na Bíblia pelo seu peso? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Eglon. Alternativa C, Ben-Hadad. Alternativa D, Laquis. A resposta certa é a letra B, Eglon. Juízes capítulo 3 versículo 17 diz: Ele apresentou então o tributo a Eglon, rei de Moabe. A propósito, Eglon era um homem muito gordo. Pergunta 20. Qual era a profissão de Neemias no palácio? Alternativa A, padeiro. Alternativa B, copeiro. Alternativa C, músico. Alternativa D, construtor. A resposta certa é a letra B, copeiro. Neemias capítulo 1 versículo 11 diz: Ó Jeová, por favor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos, que se agradam em temer o teu nome. Por favor, faz com que este teu servo seja bem-sucedido hoje e que esse homem tenha compaixão de mim. Nessa época, eu era copeiro do rei. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Então, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. Mande esse vídeo para seus amigos que também amam um desafio. Muito obrigado por assistir.